Bem, finalmente chegamos ao final de mais um ano e com isso, estamos em frente a um excitante começo de um ano novo. Mas antes de podermos ficar animados para qualquer anime que está por vir em 2025, eu tenho que dizer, 2024 teve alguns animes absurdamente incríveis. Certo? 2024 foi um ano com animes de peso em todos os gêneros possíveis. Romance, fantasia, isekai, mistério, drama. Teve tantos animes bons esse ano que, quando eu fui fazer essa lista, eu tive que ser bem seletivo com o que eu colocaria ou esse vídeo ia ficar gigante. Animes grandes, recebendo a sequência que eles tanto mereciam e voltando melhores do que nunca. Adaptações extremamente antecipadas, finalmente lançando e sendo tão bons quanto a gente esperava. A gente teve o Monogatari, fudendo o Monogatari finalmente voltando depois de quase 5 anos. 2024 foi um ano absolutamente incrível em termos de anime, mas antes da gente começar essa lista, vamos dar uma olhada no que mais aconteceu de interessante nesse ano no mundo otaku. Sousou no Frieren se estabeleceu como um anime top 1, mas dessa vez não foi só numa anime list, como também em todo o site existente que tem um ranking de animes, batendo um recorde histórico e se tornando o anime mais bem avaliado de todos os tempos. Depois de muitos anos de espera, o mangá de Boku no Hero Academia e Jujutsu Kaisen Yoshinoko finalmente terminaram. E as pessoas tiveram opiniões. Falando de mangás, a ilustradora do mangá de Kuseira no Hitori Goto foi multada em 1.700.000 reais por sonegação de imposto. Vai ver, ele é mais brasileiro do que a gente imaginava. A adaptação tão aguardada de Uzumaki finalmente lançou, mostrando que Junji é tão bom em escrever história de terror que ele mesmo foi amaldiçoado com o espírito da macumba. O cara simplesmente não consegue uma adaptação boa na vida, mano. E até a única que estava parecendo promissora acabou tendo tanto problema de produção que ele foi de um anime pra um show de slide de um episódio pro outro. Se isso não fosse suficiente, os animadores de Blue Lock acharam que seria uma boa ideia usar transições do PowerPoint no anime, tipo... Que porra é essa, mano? Tem ainda mais notícias que eu poderia falar que aconteceram esse ano, mas dentre todas elas, existe uma que nunca será esquecida. Porque esse ano, nós perdemos uma das pessoas mais importantes para a história da indústria de animes, Akira Toriyama. Akira Toriyama é alguém que não precisa de uma introdução, alguém que teve uma influência tão grande que você nem mesmo consegue quantificá-la, mas você a sente. Naruto, Bleach, One Piece, uma das obras mais influentes de todos os tempos, foram inspiradas por Dragon Ball. Ele criou uma série que chegou em um nível que nenhuma outra foi capaz de chegar, uma que foi o ponto de começo não só para nós, fãs de anime, como também para muitos dos autores famosos que conhecemos e acompanhamos hoje em dia. Atualmente, é impossível sequer imaginar como que a Shonen Jump, ou melhor, a indústria de anime seria se não fosse por ele. O legado que ele deixou para nós é um que a gente não consegue nem começar a compreender. Então, por tudo que você fez, obrigado, Akira Toriyama. Ok, vamos para a lista. Peças de artes abstratas, uma narrativa visualmente agradável, direção inspirada e uma enorme energia criativa. Depois do primeiro episódio desse anime, eu comecei a me questionar só o quanto uma boa produção pode carregar uma história. E a resposta foi... Cenários bem desenhados, coreografias bem feitas, sequências de sagas, essas são coisas que compõem um anime bem animado. Mas existe uma diferença entre um anime bem animado e um anime bem produzido. Takes criativos, formas inteligentes de usar sua animação, storyboards diferentes. Essas são todas as coisas que compõem um anime bem produzido. Um que leva não só o material original a um nível completamente novo, mas que também o transforma em algo que só pode ser criado e consumido usando a mídia da animação no seu máximo. A simples qualidade artística aqui só fica ainda mais impressionante quando você considera o quão simples essa história é. Narrativamente falando, essa é uma história bem direta ao ponto, mas que se torna visualmente complexa simplesmente pelo quão bons os animadores que trabalharam nesse anime são. Às vezes, o sentido de audição extraordinário de um dos personagens vai ser representado de uma forma sobrenatural. A backstory de um personagem vai ter um estilo completamente diferente, representando o que ele estava sentindo naquele momento. Uma demonstração de poder avassalador se tornará uma experiência espiritual de outro mundo. Do primeiro segundo até o final, o diretor Yuta Yamazaki junto com o produtor Shouto Umehara estiveram constantemente pensando e constantemente imaginando como representar a imagem que eles queriam passar na tela da melhor maneira possível, para tornar esse anime não só um anime bonito, mas um anime artístico. E aí tem a CGI. E olha, apesar da CGI não casar com os takes insanamente bonitos que esse anime tem, até a CGI desse bagulho é bem feita, tá ligado? Nesse ponto eu acho que o estúdio Cloverworks simplesmente não consegue errar mais. Both The Rock, Spy Family, Windbreaker e agora Nige Waka. Eles estão em uma sequência de animes criativos e bem produzidos que parece que só fica melhor e melhor.
Mas existem sim problemas nessa obra. Os personagens têm personalidades com menos face do que um quadrado retângulo, 97% dos vilões são burros demais para sequer estar na posição que eles estão, e é meio difícil de saber qual tom esse anime está tentando alcançar, já que em uma cena a gente tem literalmente uma criança sendo decapitada, e aí na próxima cena o anime fica tipo... Mas mesmo assim, isso não é o suficiente para arruinar essa obra. Nigajo's no Wakagami não é uma história especial, mas ela é competente o suficiente para se tornar especial pela arte que a rodeia. E a popularidade que esse anime ganhou no ocidente, ou o simples fato de que esse anime ganhou qualquer popularidade por aqui, é só um testamento do quão bem feito esse anime foi. Considerando que essa é uma história sobre um samurai que grande parte das crianças japonesas nem mesmo aprendem sobre nos seus livros de história. Então animes como esse que conseguem fazer uma audiência maior se interessar pela história japonesa. Então eu imagino o que os japoneses acham desse anime. Ah, eu esqueci que a maioria dos japoneses são pedófilos. Vindo do mesmo autor de Hyouka, Shou Shimin Series é um slice of life no mesmo estilo, onde o foco principal são os protagonistas desvendando pequenos mistérios que aparecem no seu dia a dia, mas dessa vez Shou Shimin consegue ser ainda mais ordinário do que Hyouka. Ele segue uma fórmula parecida, tá ligado? Mas ao invés dos protagonistas tentarem descobrir o final de um filme não finalizado, ou então o esquema que está rolando por trás do festival cultural, Osanayuki e Kobato Jogoro resolvem problemas muito complicados, como quem comeu o muffin que tinha molho picante dentro dele, ou o grande caso de um cara que fez a xícara de chocolate quente perfeita sem molhar a pia. O que talvez foi como as coisas mais sem graça do mundo, mas na verdade os casos aqui acabam sendo apresentados de uma maneira muito interessante e é fácil de se perder neles tentando descobrir quem é o culpado ou o que aconteceu. É quase como se a gente estivesse jogando ao lado dos dois protagonistas em termos de resolução dos casos. Tentar desvendar cada um dos casos e às vezes até conseguir chegar na resposta correta antes dos personagens faz com que essa seja uma experiência muito mais interativa do que a gente consome normalmente. Mas para mim realmente conseguir explicar sobre o que é Shou Shimin Series, primeiro eu preciso explicar qual o significado literal do termo Shou Shimin. Porque, tipo assim, o termo Shou Shimin, traduzido de forma literal, significa pequeno cidadão, que se refere a uma classe social composta por camponeses semi-autônomos e pequenos comerciantes. Eles são chamados assim porque sua postura ideológica, política e econômica... Basicamente, Osanai e Jogoro tentando se tornar pessoas comuns e ordinárias, mas isso também faz a gente questionar... Por quê? Porque esses dois querem ser comuns, ficar fora da vida das pessoas, como que foi o passado deles. Ambos os protagonistas aqui passam um sentimento verdadeiramente misterioso. Eles parecem pessoas completamente desconhecidas pra nós e é raro de achar uma série que te dá tão pouco contexto sobre seus personagens, o que acaba criando um mistério ainda maior do que qualquer um dos apresentados em cada um dos episódios. E para uma série sobre ser ordinário, a produção desse anime não é nada além de extraordinária. A direção artística, a composição de cenas e os lindos cenários que fazem com que cada momento seja extravagante passam um sentimento que é meio que uma justa posição, com o foco na série no pequeno e insignificante. No final, essa acaba sendo só uma temporada de 10 episódios que acaba parecendo muito mais uma introdução para uma história maior. Mas eu posso garantir pra você que não importa o quão pequeno seja o pacote, Honobu Yonezawa ainda vai conseguir achar um jeito de entregar sobremesas deliciosas com camadas de bolo e cobertura que faz com que cada episódio de mistério vale a pena de ser consumido. Ok, então antes de eu falar qualquer coisa sobre Dandadan, a gente pode só tirar um momento pra reconhecer o fato de que a Shonen Jump literalmente entrou em uma nova geração de mangás. Tudo por causa do final de um único mangá, e mesmo assim ninguém parece dar a mínima pra isso. Tipo, no final da serialização de Fire Punch em 2018, não só o autor da história, Tatsuki Fujimoto, começaria a escrever fudendo Chainsaw Man, como também seus assistentes sairiam para criar suas próprias histórias, dando origem a histórias como Jigokuraku, Dandadan e Spy Family. Eu acho que um deles não entendeu muito bem o que era pra fazer. Obras essas que não só dominaram completamente o cenário dos mangás, mas que também, se não fosse pelo corporativismo ganancioso da MAPPA, todos eles teriam recebido uma puta de uma adaptação boa. E dessa vez, foi a hora de Dandadan brilhar. Eu não consigo nem descrever direito o plot dessa história. Você tem aliens, fantasmas, a véia mais rápida do mundo, um caranguejo gigante. Em uma cena os personagens estão conversando e na próxima eles estão lutando contra um demônio lutador de sumô gigante. O protagonista é possuído por um espírito enquanto a heroína principal desenvolve poderes psíquicos após ser capturada por aliens. O plot é tão bizarro que parece que o autor só tá escrevendo qualquer coisa que vem na mente dele, mas a parte mais estranha dessa história toda esquisita é que funciona. Chega a ser errado de falar que esse é um anime pra você desligar seu cérebro e se divertir, porque esse anime
desliga o seu cérebro por você. Tu começa a ficar tão indagado nessa sequência de absurdo que você nem mesmo percebe os episódios passando. Você pisca uma, duas vezes e você já está no final do episódio 7. Esse é o anime perfeito para ser adaptado pelo estúdio Science Saru. Você só precisa olhar para algumas cenas para ver quanta paixão foi colocado nesse projeto. É uma sequência de ação e criatividade frenética sendo adaptada de uma das melhores maneiras possíveis. Mas é isso. Eu estaria mentindo se eu chegasse aqui e falasse que realmente existia algo a mais na história de Dandadan além disso, porque realmente não tem. Eu não tô querendo dizer que eu queria uma história profunda ou um desenvolvimento de personagem complexo, porque esse não é esse tipo de história. Mas não é porque o anime não se leva a sério que a gente não pode olhar pra ele seriamente de um ponto de vista narrativo. O anime precisa desligar seu cérebro, porque no momento que você liga ele de novo, você começa a perceber os problemas nessa história. Você já viu esses personagens sendo escritos do mesmo jeito antes. Você sabe que esse romance não vai pra lugar nenhum durante muitos episódios, e o world building aqui não é nem inexistente, porque tudo aqui só existe ponto final. Nada segue nenhuma regra, nenhuma limitação, o que, sim, deixa a história imprevisível, mas também a transforma em uma caixa de Pandora. Tudo pode acontecer porque nada é colocado como impossível, e é por isso que não importa o quão absurdo seja o monstro que eles estão enfrentando, eles sempre vão ganhar no final. É uma história divertida e criativa, mas que no fundo, não acaba sendo nada de muito especial. Não vá para esse anime esperando que ele vai ser o equivalente à segunda vinda de Cristo, e você genuinamente vai se divertir bastante. Se tem algo que eu aprendi depois de todos esses anos de assistir anime, é pra nunca jogar um livro pela sua capa. Porque, às vezes, a história que você achou que nem ia gostar pode fazer você começar a gostar de um gênero completamente novo que você nem fazia ideia que existia e se tornar um dos animes que você mais gosta. Então, quando eu vi Girls Band Cry pela primeira vez, eu pensei, olha pra essa porra, mano, a protagonista parece uma VTuber, mas nem fudendo que eu vou assistir isso. Mas depois de todo o hype que esse anime construiu, todo o alarde que ele fez, todas as coisas boas que as pessoas estavam falando sobre ele, eu decidi dar uma chance pra esse anime. E valeu muito a pena. Esse é provavelmente um dos, se não o anime mais subestimado e injustiçado do ano todo. Para um anime tão bom quanto esse, ele não pegou um dos holofotes desse ano simplesmente porque ele não teve essa oportunidade. Esse anime só foi receber uma forma legal de se assistir ele na Crunchyroll 7 meses depois que ele foi ao ar, mas não só isso, como também ele é um anime 100% feito em CGI, o que por si só já afasta muita gente por puro preconceito. Mas se você conseguir ver além disso, Girls Band Cry é um dos melhores do seu tipo, sendo o primeiro anime que eu vejo que chega perto do mesmo nível de qualidade que o estúdio Orange esteve tendo durante os últimos anos. Esse é um daqueles casos raros onde o anime não foi feito em CGI só pra salvar dinheiro ou tempo, mas sim porque esse era o estilo que mais se encaixaria nessa história. Uma das minhas partes favoritas desse anime são simplesmente as microexpressões que as personagens fazem que dão muito mais vida pra elas. Tipo, olha pra isso, tá ligado? Esse é o tipo de coisa que a gente só consegue ver raramente em animes com uma produção muito acima do top tier, como animes vindo da Kyoto Animation, por exemplo, e são esses mínimos detalhes que adicionam muito mais nuance pra história. Esse talvez não seja o anime mais realista quando se trata da sua questão musical. A protagonista nunca praticou canto na vida e alguns meses depois ela já tá quase se tornando uma profissional, o que honestamente não faz muito sentido. Mas quando se trata do seu drama, esse anime entrega algo especial toda vez. Nós vemos essas garotas crescendo mais rápido do que o número de pessoas pirateando esse anime, e é extremamente satisfatório de assistir cada uma delas em suas próprias jornadas pessoais, ao mesmo tempo em que elas se tornam mais próximas. O simples nível de qualidade que esse anime consegue alcançar apenas com 3 episódios é a razão do porquê ele está nessa lista. E também é porque eu deixaria ela pisar em mim. No final do último episódio, nós somos a audiência que está pedindo por mais, mas ao invés de ser mais uma música no show das garotas, é apenas mais um episódio, para nós conseguirmos ver essas garotas continuando a crescer. Dungeon Meshi foi um daqueles animes que eu achei que seria só mais um anime de culinária qualquer. Mate um bando de monstros, cozinhe ali um bando de refeições e você tem uma história que pode durar vários episódios. Mas Dungeon Meshi pega esse conceito simples, o coloca em uma panela e cozinha uma das refeições mais saborosas que tivemos o prazer de experimentar durante o ano todo. Made in Abyss, Houseki no Kuni, Mushishi, Re:Zero, Mushoku Tensei, esses são animes com um mundo criados por um mago, porque a habilidade de criar um mundo completamente novo que anda, corre e respira com suas próprias regras, políticas e cultura tem que ser magia. E Dungeon Meshi é um desses animes. Cada criatura tem uma reflexão cuidadosa sobre sua biologia, seu ecossistema e até mesmo monstros de fantasia mais comuns que a gente já está acostumado a ver recebem seu próprio sabor único aqui. A série imagina sua dungeon como seu próprio ecossistema, inventando explicações realistas de como criaturas saídas diretas de Dungeons and Dragons poderiam não só existir, como também coexistir. Tu consegue achar uma explicação para praticamente tudo nessa história.
Toda magia fica mais potente quanto mais fundo você está na dungeon, porque a mana lá dentro fica mais densa nos andares mais baixos, o que explica o porquê de monstros mais fracos serem encontrados em andares iniciais, enquanto bestas mais perigosas seriam encontrados em andares mais abaixo. Os limpadores são criaturas que mantêm a dungeon limpa e consertam danos, o que explica o motivo da dungeon nunca estar danificada, e até mesmo a magia em si aqui tem explicações lógicas sobre como ela é colocada em prática, tipo, o poder das canções encantadoras de uma sereia poder ser interrompida por qualquer coisa que atrapalhe o som que a carrega. Existem fragmentos de cultura e folclore espalhados por todo o anime, e essa cultura e folclore de alguma forma ainda é enraizada em como cada um dos personagens agem e reagem às ilusões e monstros da dungeon. As receitas do anime podem e foram recriadas por todo lugar da internet. É claro que eles substituem os ingredientes fictícios por ingredientes reais, mas parece que todo e cada canto desse anime tem uma explicação plausível de como ele funciona, o que só torna todo mundo de Dungeon Mesh muito mais fácil de se engolir. E aí você tem cada uma das raças, magias proibidas, a forma que raças enxergam umas às outras por causa das suas próprias culturas e eventos históricos. O mundo desse anime é tão vasto e complexo que precisaria de um vídeo inteiro só pra falar sobre ele. Juntando isso com a adaptação de Studio Trigger dando a essa refeição uma aparência extremamente apetitosa, faz esse prato ser um que todos deveriam pelo menos experimentar. Quando eu vi a primeira season desse anime, eu sabia que essa obra tinha uma pequena chama de potencial, mas que foi submergida em um lago de problemas, que, apesar de não ser o suficiente para arruinar a obra, impedia esse anime de brilhar tanto quanto ele podia. Cenas clichês ou sexualização extremamente desnecessária estavam espalhadas por grande parte da temporada, mas ao mesmo tempo, boa escrita de personagem, diálogos realistas e um romance que começou a se caminhar de maneira extremamente natural também estavam presentes. Parecia que a cada qualidade que esse anime apresentava tinha um pequeno problema que eu acompanhava junto, mas ao passar dos episódios, lentamente esses problemas começaram a desaparecer e todas suas qualidades começaram a emergir. E a segunda temporada é a culminância disso tudo. Ele pegou essa pequena chama e a usou para acender um lindo espetáculo de fogo de artifício, se tornando um dos melhores clímax que eu já vi em um anime de romance. A primeira temporada nos apresentou os personagens, plantou as sementes e nos mostrou sobre o que essa história é, enquanto a segunda temporada mostrou do que essa história é capaz, regando essas sementes e fazendo os personagens crescerem mais do que nós vemos em quase qualquer outro anime de romance. À primeira vista, essa talvez pareça ser só mais uma comédia romântica, do garoto excluído ficando com a garota popular, mas no seu núcleo, essa é uma história sobre as mudanças que passamos durante um dos momentos mais complicados e turbulentos na nossa vida. A adolescência. Uma das coisas que eu mais gosto desse anime são os personagens de 14 anos, que realmente agem como essa frase ficou muito errada. É o fato de que os personagens de 14 anos aqui realmente agem como se eles tivessem 14 anos. Ver personagens passando pela adolescência ou pré-adolescência não é algo incomum em anime, mas em grande parte eles sempre erram o alvo e têm dificuldade em construir esses personagens de forma orgânica. Os personagens aqui são imaturos, infantis, alguns deles choram por motivos bobos, enquanto outros se culpam por coisas que nem mesmo são culpa deles, mas é isso que os torna tão interessantes. Nós vemos esses personagens lentamente amadurecendo, lentamente aprendendo com seus erros passados e crescendo cada vez mais a cada episódio que passa. Cada um dos personagens aqui parecem realmente pessoas. Pessoas com suas próprias inseguranças, hábitos, costumes, gostos pessoais e jeitos de agir. E isso é algo recorrente em todo o cast de personagens. Enquanto grande parte dos autores usariam personagens secundários que serviriam como obstáculo para o romance principal avançar, aqui é o contrário. Boku Yaba se aproxima disso de uma maneira muito mais natural. Aqui nós temos um grupo de personagens que percebem a situação que Tikao e Ana se encontram e acabam os ajudando de forma direta ou indireta. Ao invés de os interromperem de forma clichê, eles vão dar o espaço que eles precisam para ficar sozinhos. Quando um deles está inseguro sobre tomar o próximo passo, as pessoas ao redor deles, seja familiares ou amigos, vão os ajudar, dando conselhos amorosos, deixando eles mais confiantes, e isso só faz a história parecer muito mais real. A coisa mais extraordinária que esse anime faz é a quantidade de coisas ordinárias que acontecem nele. Sem drama desnecessário, sem triângulos amorosos, o que nós temos aqui é simplesmente um romance realista, sobre um bando de adolescentes que só estão começando a aprender o que significa envelhecer. Se eu coloquei Girls Band Cry como o anime mais subestimado desse ano, então Natsume Yushijou com certeza é o anime mais subestimado dessa lista. Ele é um anime episódico, sem ter uma linha de enredo definido, com suas histórias não durando muito mais do que um episódio ou dois. Com o único tema em comum entre elas sendo o objetivo de Natsume de devolver os nomes dos yokais que sua avó Reiko pegou e armazenou no livro de amigos.
Inicialmente esse anime pode parecer só uma história simples, sobre o Natsume devolvendo o nome para cada um dos yokais, e é até difícil de pensar o contrário, especialmente durante a primeira temporada, mas eu não diria que essa é uma obra que fica boa depois de um número X de episódios, e sim que demora um certo tempo até você entender o quão boa essa história é, e entender qual é o ponto principal dessa história, porque no fundo, ela é uma história de amadurecimento, sobre o Natsume finalmente aceitando o poder de ver yokais que ele tem, como também finalmente achando o lugar onde ele pertence. Ver a jornada que o Natsume passou até chegar nessa 7ª temporada é genuinamente tocante. Cada encontro que ele tem com cada yokai pode não parecer muito inicialmente, mas lentamente nós vemos como que cada uma dessas histórias o influenciam em um nível pessoal. Eu realmente queria conseguir falar da obra de uma forma mais ampla, mas Natsume não é um anime que pode ser descrito como só uma história com bons personagens ou uma boa trilha sonora e animação, porque a narrativa de Natsume gira em torno de algo muito maior do que isso. Cada episódio convém um sentimento diferente, sentimentos de arrependimento, nostalgia, pungência e tranquilidade se entrelaçam e se alimentam mutuamente para retratar lindamente as histórias e as mensagens que a série quer transmitir. E apesar de ser inevitável de que você vai gostar mais de alguns episódios e menos de outros pela história ser episódica, é isso que a torna tão interessante também, porque quando você menos espera, você depara com aquele único episódio, aquele único momento que te impacta de uma forma que você só se encontra parado, contemplando o que você acabou de assistir. Pode demorar vários episódios ou até mesmo a temporada inteira, mas quando esse momento eventualmente chega, ele te entrega uma lição de vida que você talvez carregue com você sem nem mesmo perceber. Natsume é a definição da definição do gênero sendo executada de uma maneira perfeita. Muitos yashikeis buscam um efeito catártico, tratando sobre temas como a apreciação da vida, do dia a dia e dos pequenos momentos que temos em nossas rotinas, mas poucos conseguem alcançar um nível tão tocante e profundo. É uma história sobre um garoto finalmente encontrando o lugar onde ele pertence e achando valor nas pessoas que ele conhece, nos encontros que ele presencia e no dia a dia que ele tem a oportunidade de viver. Por que nós criamos arte? Look Back é uma história tão pessoal quanto uma história pode ser. Ele segue a história de duas garotas que aspiram e eventualmente se tornam mangakas, mas se você dá um passo para trás e olhar a história de uma perspectiva diferente, você acaba percebendo que, ao invés de ser uma história sobre um personagem, na verdade, essa é uma história sobre uma pessoa. É uma história sobre seu autor, Tatsuki Fujimoto, e sua experiência como mangaka. E existe muita coisa que aponta para isso. A premissa por si só, a serialização de Shark Kick, ou até o fato do nome das duas protagonistas, Fujino e Kyomoto, formarem Fujimoto, são alguns bons exemplos. A produção absurda do filme também ajuda a encapsular essa ideia, mostrando um domínio em cinema e fotografia que é extremamente raro de se ver em animes hoje em dia. Existem muitas cenas sem palavras, onde só tinha uma trilha sonora de fundo tocando nas conversas ou no trabalho de Fujino e Kyomoto. Ou então cenas longas das costas de um personagem, e sempre que você acredita que a cena vai ser cortada para outra em um ângulo diferente, ela simplesmente continuava rolando, com a única diferença na cena sendo os movimentos e ajustes sutis que os personagens faziam. O que eu quero dizer com isso é que grande parte desse filme passa o sentimento de que nós, o público, estamos apenas tendo um vislumbre da vida de alguém. E eu acho que é exatamente isso que esse filme é sobre. Existe muita coisa que aponta que o Fujimoto estava escrevendo sobre ele mesmo nessa história, e a Fujino em especial é a personagem mais próxima de ser o próprio Fujimoto aqui. Um dos melhores exemplos seria a frustração que Fujino sente ao ver que sua arte é inferior a Kyomoto, porque desde que ele começou a serializar seus mangás, Fujimoto sempre foi meio inseguro sobre sua arte. Em uma entrevista com o autor de Blade of the Immortal, Fujimoto diz que ele não é capaz de transmitir o que ele quer com os seus desenhos medíocres. E eu acho que essa insegurança meio que vem do fato de que o Fujimoto teve que aprender a desenhar sozinho, porque onde Fujimoto nasceu na promessa de Akita, que aliás é só uma promessa de distância da promessa de Yamagata, que é onde Look Back se passa, não existiam escolas de arte por perto, e a única classe relacionada que ele podia tomar era pintura a óleo. Então, se a gente consegue assumir que a Fujino é o personagem mais próximo de ser o Fujimoto na história de Look Back, então, assim como a Fujino pergunta a si mesmo qual é a motivação dele, por que o Fujimoto desenha? Antes de qualquer coisa, a partir daqui, eu só quero avisar que essa é a minha interpretação pessoal do filme, mas mesmo considerando quão pouco a gente sabe sobre o Fujimoto, eu acho que existe uma resposta para essa pergunta. Do meu ponto de vista, o acidente que acontece em certo ponto do filme, que tem um grande impacto na vida das duas protagonistas, na verdade está diretamente relacionado a um dos incidentes mais trágicos de tempos recentes, o incidente da Kyoto Animation. Fujimoto já falou abertamente que ele é um grande fã de filmes, e a razão pelo qual ele desenha é que ele escreve por ser inspirado pelas histórias que esses filmes contam. Ele quer inspirar outras pessoas da mesma forma que essas histórias inspiraram ele. Então, Look Back não é só uma autobiografia sobre seu autor, como também uma carta de homenagem para um dos estúdios que mais o inspirou até agora.
É uma história que convém uma mensagem de maneira sutil que só pode ser passada pela mídia da animação e por mangás, encapsulando uma emoção em apenas 58 minutos que muitas obras não conseguem alcançar durante toda a sua duração. Então, assim como o Fujimoto deixou essa questão pra nós, eu quero perguntar pra qualquer pessoa que está assistindo isto e que está em qualquer ramo criativo, por que você cria arte? Então, na comunidade de mangás, sempre teve essa conversa sobre autores e mangás que são basicamente impossíveis de se adaptar. A arte extremamente detalhada e realista de Vagabond, as imagens perturbantes e sobrenaturais de Berserk, a natureza aterrorizante dos painéis do Junji Ito e a mistura do surrealista e realista do Inyo Asano. Por volta de 2007, seu nome começou a ficar mais popular depois que ele começou a serializar Oyasumi Pum Pum. E, deixando de lado a história desconfortavelmente realista e traumatizante que esse mangá tem, outro motivo pelo qual o Pum Pum ficou tão popular na época foi por causa da sua arte. A mistura dos cenários realistas com seu protagonista cartoon quase faz com que em toda a página que o Pum Pum está, sua atenção é automaticamente direcionada para ele. A staff desse filho da puta saía no meio de Tóquio tirando fotos de referência para então levá-las pro Photoshop para digitalmente editá-las para fazê-los fitarem na história. Mas então, um ano depois que ele terminou de serializar o Oyasumi Pum Pum, eu acho que o Asano decidiu dar um passo acima, usando o Blender para criar CGI e o incorporar no seu mangá. Tipo, como caralhos você adapta isso aqui? Por volta da mesma época que o Inyo Asano tinha terminado seu mangá, que aliás demorou 10 anos pra fazer 100 capítulos, por razões que eu acho que eu nem preciso mencionar, nós tivemos um anúncio que Dead Dead Demons DDDD Destruction receberia uma adaptação de anime feita pelo estúdio Production Plus H. E eu vou ser bem honesto aqui, quando eu vi essa adaptação eu tinha certeza que isso não daria certo. Pra começar, eles estavam tentando adaptar um mangá que tinha painéis como esse, e não só isso, mas estava vindo de um estúdio que eu nunca vi na minha vida. A gente tinha uma idol e a vocalista da Yoasobi dublando as protagonistas. E não me entenda errado, a Yoasobi tem vários bangers, mas eu não acho que colocar duas cantoras para dublar as duas protagonistas, vindo de um mangaka que escreveu algum dos trabalhos mais emocionalmente complexos que eu já vi, era uma boa ideia. Porque se a indústria consegue desencarrilhar um anime que tava indo na direção certa desde o primeiro segundo, eu simplesmente não consigo botar fé que de alguma forma um anime que tem tudo para dar errado vai dar certo no final. Mas, de alguma forma, Dead Dead Demons DDDD Destruction foi a exceção. Ele é uma adaptação que não só adaptou bem o mangá, mas que o expandiu ainda mais. Ele fez os momentos emocionantes serem ainda mais tocantes, as feições faciais e sentimentos sutis de cada personagem ainda mais realistas. Essa é a adaptação que eu poderia pedir como um fã dos mangás do Inyo Asano. É um triunfo absoluto para todo mundo que esteve envolvido e é a exemplificação de novos talentos na indústria. Eu não faço ideia do que aconteceu por trás das cortinas para esse anime ser tão bom assim. Mas o que a equipe que trabalhou nesse anime fez não pode ser chamado de nada além de um espetáculo. 門出がここにいるなら僕もそこにいるのです。あの夏、あれが現れた時から何も変わらない日常が幸せだったんだと今となってはそう思います。あそこから母艦が現れ3年か。門出のように教師と一発やってみたいだけだと言ってくれれば。3、2、1、朝。ねえあんたん、私たちちゃんとした大人になれるかな。余裕でなれるよ。だって僕たちは僕たちなんだから。お願い。Todo anime shounen tem essa única cena, esse único momento, essa única luta onde o hype atinge o seu ápice. Momentos esses que definem não só uma temporada do anime, mas às vezes até o anime inteiro. E Haikyuu passa esse mesmo nível de hype toda vez que tem uma partida acontecendo na tela. Quando eu tentei assistir esse anime pela primeira vez, ele não me conquistou muito. Porra, eu até dropei ele inicialmente, mas eu falo isso com o maior sorriso no rosto. Eu fico muito feliz de ter dado uma segunda chance pra essa série, porque de novo, Haikyuu se provou ser o pináculo dos animes de esportes. Tantos momentos incríveis, tantas cenas fenomenais, momentos de personagens que poderiam definir um anime inteiro estão presentes múltiplas vezes durante uma única partida. E o filme de Haikyuu não é diferente.
Sinceramente, eu nunca fui o tipo de pessoa que fica animado ao assistir torneios profissionais, sejam eles de esportes ou e-esportes, mas existe algo de especial em Haikyuu que só traz esse sentimento a mim durante todas as temporadas. Esse anime ganha sua confiança e nunca te dá certeza de quem vai ganhar aquela partida. A gente acompanha o time principal evoluindo e ficando melhores, mas ao mesmo tempo, todos os outros personagens estão em seus próprios caminhos para se tornar os melhores jogadores que eles conseguem. E a gente nunca pode ter certeza sobre qual time que é melhor que o outro. Karasuno contra Shira Torizawa, Karasuno contra Inai Arizaki, e agora, Karasuno contra Nekoma. São todas partidas que elevam um nível de hype tão alto que eles quase alcançam a porra do céu. A cada ponto marcado, você segura sua respiração, esperando por aquele único momento climático, e quando você acha que o hype não pode ficar ainda maior, ele chega em um nível completamente diferente que você nunca imaginou sequer que ele poderia chegar. No final desse filme, eu tava completamente ofegante, só pelo quão emocionalmente investido esse filme conseguiu fazer eu ficar. Mas, enquanto eu falo isso, eu tenho noção da quantidade de conteúdo que eles cortaram do mangá. Só nessa partida tiveram tantas cenas incríveis pra cada um dos personagens que foram deixadas de fora que, se eles tivessem entrado no anime, a gente poderia fazer uma playlist de clipes só desses momentos. E apesar de eu ter gostado muito desse filme, a gente só pode imaginar o quão alto essa partida poderia ter voado se eles não tivessem tirado grande parte das suas penas. Nos últimos anos, parece que o gênero Isekai começou a se deteriorar ainda mais e mais, no ponto onde você não consegue nem acreditar que uma porra dessa não só existe, como também tem uma adaptação em anime. É um gênero que virou uma super produção, pior do que comida fast food, temporada de anime atrás de temporada de anime, Isekai atrás de Isekai, e você começa a esquecer quando que foi a última vez que você viu um Isekai que realmente prestava. Mas, de alguma forma, você só precisa assistir a um único episódio de Re:Zero para lembrar o quão bom esse gênero pode ser. Desde a sua primeira temporada, Re:Zero passa o sentimento aterrorizante de ver um mundo completamente desconhecido da perspectiva de um estrangeiro. Ele prepara sua mente depois de você passar um certo tempo vendo esse mundo pelos olhos do Subaru e te faz entender o quão assustador é saber que tudo pode desabar por uma razão que você ainda nem sabe. E eu sinto que o final desse primeiro episódio realmente encapsula esse sentimento do medo do desconhecido que Re:Zero consegue passar tão bem, perfeitamente. Aliás, só pra avisar que daqui pra frente vão ter spoilers do final do primeiro episódio dessa temporada, então se você ainda não assistiu ele, pula pra esse tempo que tá aparecendo aí na tela. Desde o começo da cena, você sabe o perigo que um bispo do culto da bruxa representa, mas ao passar do tempo, a cena vai se tornando mais e mais estranha. Você vê as pessoas lentamente agindo como se a cena brutal que eles estão vendo fosse algo a ser celebrado. Todos começam a aplaudir a cena horrível que eles estão presenciando, e quando você finalmente percebe que é um ponto sem volta, que eles estão completamente à mercê da autoridade da bruxa e a cena finalmente atinge o chão, o episódio acaba, te deixando completamente sem palavras e com um sentimento que só Re:Zero consegue passar. O primeiro episódio parece o grande final de uma temporada, não só tendo uma das melhores cenas de todo o anime, como também por ser a culminação de tudo que já aconteceu até então. A relação que os personagens construíram entre si, os eventos que já aconteceram no passado, e agora, os eventos que estão por vir. Re:Zero enfatiza que essa série não está isenta de dificuldades. De uma cena para outra um desastre pode acontecer, ou um personagem pode ficar gravemente ferido, e a imprevisibilidade da série vem do fato de que nenhum personagem aqui está seguro, exceto pelo Reinhard, e você não consegue realmente saber qual a próxima coisa que vai acontecer. Ele transcende que foi por muito tempo considerado o gênero de anime mais fraco, tendo um dos protagonistas mais bem escritos que eu já vi, com essa temporada sendo a prova de todo o crescimento que ele já teve até então. E apesar dessa ainda não ser a minha temporada favorita de todo o anime, ela constrói o terreno para a segunda metade eventualmente se tornar minha favorita. Foi uma temporada de build-ups construída de forma perfeita, e quando todos esses build-ups eventualmente pagarem nessa segunda metade, eu não consigo nem sequer imaginar o quão incrível Re:Zero vai se tornar. Eu acho que nesse ponto eu nem preciso dizer mais que eu sou um grande fã de Monogatari. Há mais ou menos um ano atrás eu postei um vídeo onde eu ranqueava todos os arcos do anime até aquele ponto, e se você não viu esse vídeo ainda, eu só quero dizer duas coisas. Demorou 11 meses pra mim editar aquele vídeo. Eu literalmente comecei a fazer ele em fevereiro de 2023 e terminei ele no começo de janeiro de 2024. E 2, eu tinha mais de 1000 arquivos só na minha pasta de imagens. E também o áudio daquele vídeo tá uma merda, porque eu gravei ele com o microfone de um Moto G7 que eu tinha na época. Então na verdade são 3 coisas. Você pode entrar naquele vídeo agora e pular pra qualquer momento dele, que você provavelmente vai encontrar ou uma referência, ou um efeito que eu quase explodi meu PC fazendo, ou uma imagem que eu gastei tempo demais fazendo e refazendo até que ele encaixasse e realmente parecesse algo que estaria na série. E eu sinto que eu já expressei o quanto eu gosto desse anime naquele vídeo, mas se tem algo que eu posso falar exclusivamente sobre essa nova temporada, é que de alguma forma essa série ainda continua me surpreendendo. Comigo tendo lido a light novel, tanto do Off quanto do Monster
Monster Season, eu tava até meio receoso quando eu fui assistir essa nova temporada, porque e se a experiência não fosse tão boa quanto ela poderia ser, por eu já saber tudo o que vai acontecer? Acabou que isso não importou nem um pouco. Assistir Monogatari tendo lido o material original só me fez perceber o quão boa a Shaft é em adaptar essa história. Teve muitas cenas na light novel que, quando eu tava lendo, eu não tinha muita ideia de como ela seria adaptada, mas quando eu vi elas no anime, eu não consegui pensar em nenhuma outra forma melhor de adaptar elas. A Hachikude contando uma história se tornou uma cena de Rakugo, o conto da Utsukushi Hime se tornou um livro de conto de fadas. Eles falam sobre a light novel do anime dentro do anime. Essa temporada adaptou meu arco favorito de toda a off-season, Nadeko Draw, mas eu sinto que o motivo de eu ter colocado ele em segundo lugar nesse vídeo é simplesmente porque eu gosto demais desse anime. E eu realmente sinto que não tem muito mais pra eu falar sobre essa série que eu já não tenha dito antes. O Monogatari é estranho, é criativo e em muitos momentos tem alguma das melhores escritas que eu já vi na minha vida. Quando você assiste anime, tem uma experiência muito rara, onde você sente que não há uma tela entre você e os personagens. Você sente como se você estivesse observando os eventos acontecendo diante de seus olhos. E esse é o sentimento que eu tive assistindo Hibiki Euphonium. Assistir aquele último episódio de Hibiki Euphonium foi a primeira vez que um anime me fez chorar dessa maneira. Eu já chorei com animes antes, mas dessa vez foi diferente. Eu não chorei por causa de algo triste que estava acontecendo na tela ou porque o anime estava tentando causar essa emoção em mim. Foi algo mais natural. Simplesmente porque eu tava feliz. Não só por ver a jornada da Kumiko finalmente chegando ao fim, como também finalmente ver cada um dos alunos do que tá hoje alcançando seus objetivos. A história passa esse sentimento de relacionabilidade, passando o mesmo sentimento de satisfação que os personagens estão sentindo ao seu telespectador, de uma forma que eu nunca vi nenhum outro anime ser capaz de replicar. E eu sinto que isso só é possível porque a escrita, a animação, direção, dublagem e música complementam umas às outras para perfeitamente retratar a vida da forma que ela é. Esse anime faz o seu mundo parecer real e os personagens parecerem pessoas. Ela não parece só uma história que você assiste se desenrolar, você sente como se você estivesse ao lado dos personagens, vendo as coisas acontecerem em tempo real. A jornada de Kumiko não é só uma que nós assistimos, mas uma que nós também experienciamos. Do começo ao fim, essa é uma jornada que você toma junto com os personagens, e todo o drama, conflito e conquista parecem cada vez mais pessoais quanto mais tempo passamos com cada um deles. Essa é uma história sobre ser especial, sobre sonhos e paixão, de fracasso e perseverança, uma história pessoal e inspiradora sobre compreender as pessoas e ser compreendido. São histórias como essa que me fazem querer falar um pouco mais alto, me esforçar um pouco mais e tentar dar um passo mais à frente do que eu achava que eu era capaz. São histórias como essa que me inspiram a fazer o que eu faço e que eventualmente construíram quem eu sou hoje. Hibiki se tornou uma história tão especial pra mim que eu nem consigo descrever bem em palavras, por mais clichê que isso soe. No momento que eu tô gravando isso, eu não consigo realmente dizer que eu tô satisfeito com o que eu escrevi aqui, mas eu não acho que eu vou realmente conseguir colocar em palavras o que essa série significa pra mim. Se fazem apenas 6 meses desde que eu terminei de assistir essa história pela primeira vez e eu já me sinto nostálgico sobre ela. Esse não foi só o meu anime favorito desse ano todo, como também acabou se tornando um dos meus animes favoritos de todos os tempos. No momento de agora, talvez eu ainda nem seja capaz de compreender completamente o impacto que essa série teve em mim. É engraçado como que algumas coisas podem ter um grande impacto em você, sem você nem mesmo perceber, porque eu nem tinha notado que esse anime tinha se tornado um dos meus favoritos até uma semana depois que eu tinha terminado ele. Daqui a alguns anos, quando eu reassistir esse anime, talvez ele ganhe um significado ainda maior pra mim, mas não importa o quanto eu mude, ou quantos anos se passem, porque eu nunca vou esquecer o quão caloroso ele soa.